Só em ti confiarei, eu nada temerei, bem sempre eu irei, pois eu sei que viver está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, querido, ele virá. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Nós iremos nos encontrar com ele nos ares e iremos estar a eternidade com o nosso Pai. Seja bem-vindo, querido. Eu sou o Leandro Machado e nós estamos aqui para ler a Bíblia. Afinal de contas, crente ama ler a Bíblia. Esse é o nosso projeto. Bíblia em um ano. Parabéns você que está fiel, firme e forte nas leituras diárias, crescendo, avançando. E hoje é dia de terminarmos mais um livro. Vamos ler o capítulo 31 de Provérbios, o último capítulo, crescendo, avançando. Estamos partindo aí para o final também daqui a pouquinho de Mateus, também de Levítico. Estamos crescendo e avançando cada dia mais. Querido, deixa eu falar algo para você. Sucesso e plenitude são resultados de uma vida constante. Eu sei que em meio a tanta correria, nós podemos muitas vezes ser tentados a deixar a leitura bíblica de lado, mas eu quero te encorajar a colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar. Coloque Deus, coloque a sua palavra. É por isso, querido, que eu te encorajo. Todos os dias tenha um encontro com a Bíblia, para que Deus possa falar ao seu coração. Se você é novo aqui, já deixa seu like, né? Ativa aqui o sininho para que a gente possa estar junto, o YouTube te avisar. Já comenta aqui embaixo, cheguei chegando, pastor. Se você é novo do nosso vídeo, para eu saber que você faz parte da nossa família, eu leio todos os comentários, respondo, dou like, dou coraçãozinho lá, não é, pra gente crescer e celebrar junto. Bora lá então, Mateus capítulo de número 14, a partir de verso 22, estou lendo aqui na RA, tá bom? Revista e atualizada. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, ele diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Quando ele se despedia das multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra o estavam. Açoitado pelas ondas, o barco estava, porque o vento era contrário. Já na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. Os discípulos, ao olharem, aquilo que estava sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: certamente é um fantasma! E tomados de medo, passaram a gritar. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: é você mesmo, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Gente, que ensinamento precioso. Não comece apenas a viver uma vida de fé, continue. Não olhe para as circunstâncias, olhe o tempo todo para Jesus, o autor, o consumador da sua fé, que você nunca vai cair, que você nunca vai afundar. Bora lá então agora, Levítico, capítulo de número 20 e 21. Então você está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, tá bom? Bora lá, Levítico 20 e 21. Ele vai dizer assim, ó, Levítico 20, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que deram seus filhos a Moloque, esse será morto. Oxe, eu tô lendo de novo, não é o 20 não, é o 22 e o 23, eu li aqui e falei: nossa, mas eu já li isso, né? 22 e 23, bora lá, arruma aí. Bora lá, aqui é ao vivo, né? Não tem corte, não tem nada. Bora lá, Levítico 22 e 23, ele fala assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: fale a Arão e aos seus filhos que abstenham das coisas sagradas, não é, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Dize-lhes: todo homem que entre vós e vossas gerações e vossa descendência chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel se dedicam ao Senhor, tendo em si mesmo a imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas até que seja limpo.
como também o que tocar em coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der emissão de sêmen ou fluxo, ou qualquer que tocar em réptil, ou que se faz imundo, ou homem, ou que se faz imundo com qualquer imundícia, esse será impuro. O homem que tocar será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas sem primeiro se banhar o seu corpo. Posto o sol, esse será limpo, e depois pode comer novamente das coisas sagradas, porque esse é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado, não devem comer, porque isso pode contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram. Havendo profanado, eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede, o sacerdote, nem o jornaleiro devem comer. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este pode comer. Os que nasceram na sua casa, estes devem comer do pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, o pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro pode comer dele. Se alguém por ignorância comer uma coisa sagrada, ajuntar-lhe-ei a sua quinta parte e lhe dará ao sacerdote como coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu as santifiquei. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão aos seus filhos e a todos de Israel que qualquer coisa da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, tudo deve apresentar em oferta, quer em cumprimento dos seus votos ou ofertas voluntárias, que quer apresentar ao Senhor um holocausto. Para que seja aceitável, todos devem oferecer um macho sem defeito, gado, rebanho de ovelha ou cabra. Porém, todo que tiver defeito, esse não deve oferecer, porque não será aceito em vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, de gado, rebanho ou animal, deve ser sem defeito para ser aceito. Nele não deve ter defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, úlcero, sarnoso, cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, nem poreis na oferta queimada sobre o altar. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer uma oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal que tiver testículos machucados ou moídos, ou arrancados ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também na mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, cordeiro, cabra, 7 dias deve ficar com a mãe, no 8º dia em diante será aceito para oferta queimada, ou seja, vaca, ovelha, não imolarás a ela o seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, far-lo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada devem deixar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardei os meus mandamentos e os cumprireis, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou aquele que vos santifica. Eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, porque eu sou o Senhor. Bora lá, Levítico 23:1. Disse o Senhor então a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, essas são as minhas festas. Verso 3: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene da santa convocação. Nenhuma oferta fareis, pois é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Se essas festas fixas ao Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo, seja determinado, no primeiro mês, aos 14 dias do crepúsculo da tarde, será comemorada a Páscoa. Aos 15 dias desse mês, a festa dos pães asmos, 7 dias comereis então esses pães. No primeiro dia tereis santa convocação e nenhuma obra devem fazer, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá uma convocação sobre as obras. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 9: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando entrares na terra que vos dou, cegareis a mesma, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então moverá o molho diante do Senhor para que sejam aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote deve a mover. No dia em que mover o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, um holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha.
amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável. E a sua liberação será de vinho, a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Isso é um estatuto perpétuo para vossas gerações em todas as moradas. 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxemos o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis uma nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas devem trazer 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha eles devem ser. Levedados, se cozerão, serão primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, 1 novilho, 2 carneiros, e o holocausto deve ser entregue como oferta de manjares e libação para oferta queimada de aroma agradável. Também oferecereis um bode para a oferta do pecado, 2 cordeiros de 1 ano para a oferta pacífica. Então o sacerdote deve mover o pão das primícias para a oferta diante do Senhor com os cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia deve-se proclamar: me tereis uma santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, isso será um estatuto perpétuo. Quando cegardes, não é a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem comereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro devem deixar. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro mês, no 7º dia, tereis descanso solene, material com sonidos e trombetas, santa convocação, e não deves trabalhar nem fazer oferta. Disse mais então o Senhor a Moisés, verso 27, mas aos 10 desse mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor, e nesse mesmo dia nenhuma obra devem fazer, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação do vosso pecado. Para toda alma que nesse dia não se afligir, deve ser eliminado do povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e eu o destruirei do meio do povo. Nenhuma obra devem fazer, e esse é o estatuto perpétuo. O sábado deve ser o dia do descanso solene. Então, se vocês fizerem isso, a alma será aflita. Não trabalhem. Aos 9 dias do mês, uma tarde e outra tarde, devem celebrar o sábado. 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Ao primeiro dia haverá uma santa convocação, e nenhuma obra servil. 7 dias oferecereis obras queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis uma santa convocação e oferecereis ofertas. Nenhuma reunião deve existir, nenhuma obra devem fazer. Segundo essas festas fixas que o Senhor proclamará, para a santa convocação, para oferecer oferta, holocausto, sacrifício e libação, cada uma terá o seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, as vossas dádivas e os vossos votos, todas as vossas ofertas devem entregar ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º terá um descanso solene. Verso 40, ele diz: no primeiro dia tomareis para vós os frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis com essa festa ao Senhor por esse dia a cada ano. Será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês 7. Celebrareis 7 dias, habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tenda quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, assim declarou Moisés todas as festas fixas aos filhos de Israel. Vale lembrar algo que, essas festas elas são culturais, elas são entregues aos filhos de Israel. Nós que nascemos de novo hoje, somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão, mas essa cultura não fala sobre a nossa vida hoje. A igreja não deve se vestir como judeu, não deve praticar as coisas como judeu. Paulo deixa muito claro isso em todo o livro de Gálatas. Ele mesmo diz para a igreja da nova aliança, ele fala: porventura eu perdi todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu fiz, não é a vocês, porque agora vocês voltaram a celebrar festas, dias, meses e anos. Ele falava sobre essa cultura. Então a sua igreja não deve fazer, você não deve fazer festa do tabernáculo, festa da colheita, tá bom? E nós sabemos que Jesus
Ele é o Senhor do sábado. Nós sabemos que, nós não devemos guardar o sábado como de fato era guardado na lei. Hoje toda a nossa vida é guardada ao Senhor, não só um dia. Hoje todo dia você, querido, deve se entregar ao Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Prova disso é que os discípulos, de Jesus, eles faziam tudo comumente no sábado, trabalhavam, serviam, faziam milagres. Jesus de fato quebra, não é, esse princípio, de guardar o sábado aí das 6 horas da sexta até as 6 horas do sábado, tá bom? Bora lá então agora fechar o livro de Provérbios 31, vai dar saudade, mas você pode de vez em quando voltar aqui e assistir as leituras de Provérbios. Bora lá então, Provérbios 31, verso 1, ele diz: palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu, ao filho do meu ventre? Que te direi, filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Abra a boca em favor do mundo, pelo direito de todos que acham desamparado. Abra a boca, julga retamente e faça justiça aos pobres e necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito as finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire e a planta vinho com renda do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz assim cobertas, veste de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta ao lado dos anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e ele lhe chama ditosa. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu sobrepuja a todos. E aí, maridão, já elogiou a sua mulher hoje? Bora lá, hein? 30. Enganosa é a graça e vão a formosura, mas a mulher que tem no Senhor será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Gente, que coisa linda a gente fechar Provérbios 31, falando sobre o poder da mulher, falando sobre o quão bênção é uma mulher que teme ao Senhor e pratica a palavra. Parabéns, mulheres, por vocês terem cuidado até aqui tão bem das suas casas, filhos. Continuem fazendo um bom trabalho, continue agradando ao Senhor, e bênçãos serão colocadas sobre a vida de cada uma de vocês. Bora orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque nós estamos crescendo e avançando. Aprendemos, Pai, muito em cada leitura, e nós vamos praticar, e à medida que praticamos, vamos desfrutar do melhor do Senhor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Pai, por ser o provedor da nossa casa, ser aquele que garante a nossa saúde. Eu libero, Pai, palavras de cura sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Se existem faltas, pessoas sendo, Pai, desempregadas, aflitas por causa dessa pandemia, eu declaro portas sendo abertas, Pai, que o melhor do Senhor aconteça na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro mesmo, Pai, a palavra produzindo resultados, eles se levantando como luzeiros, manifestando bênçãos do Senhor por onde passarem, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que assistiu até aqui, escreve: eu sou uma mulher virtuosa, se você é mulher. Se você é um homem, escreve: eu tenho uma mulher virtuosa.
Ah, pastor, mas eu sou homem e não sou casado. Então, eu vou ter uma mulher virtuosa, beleza? Então, a gente abrange todo mundo aí. Escreve aqui nos comentários para eu saber que você está fazendo com excelência até o final e por isso tem crescido. Lembra, gente, que tudo aquilo que nós fazemos de forma intencional, não porque muitas vezes queremos, mas porque precisamos, isso vai produzir crescimento. Parabéns pela sua fidelidade. Quero lembrar você que de segunda a sexta, 7h07 no Instagram, nós temos uma live. Você é o nosso convidado para crescer na palavra, recebendo dali da Bíblia, das inspirações antes de começar o seu dia, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais. Eu te espero amanhã no nome de Jesus.